está começando mais um programa Entrevistas DPE e hoje o assunto é muito interessante, né? Traz aí uma perspectiva nova do turismo em Roraima e para falar sobre esse assunto a gente tem como convidados especiais aqui a Jane Lira, que é psicopedagoga, e a Érica Santos, que é psicóloga do TEAMAR, um projeto da Assembleia Legislativa, e o diretor do Departamento de Turismo de Roraima, o Bruno Brito, que estão aqui com a gente. Primeiramente, muito obrigada por terem aceitado o convite e estarem aqui para trazer informações e falar um pouquinho sobre o turismo inclusivo. Obrigado, Beatriz. Bom, saudações a todos os ouvintes da nossa Rádio Defensoria. Eu tomei a liberdade de falar na frente das mulheres, mas eu peço até desculpas por isso. Por favor, fiquem à vontade. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Então é isso, nós temos esses 3 entrevistados hoje que são muito especiais, porque esse assunto, né, do turismo inclusivo, ele é pauta agora, porque o TEAMAR, esse programa, né, da Assembleia Legislativa, está com um novo projeto que é o turismo voltado às pessoas atípicas aqui em Roraima, chamado Turistea. E eu queria que elas já explicassem. Jane, explica pra gente como é que nasceu esse projeto, né, de onde veio essa ideia? Então, né, o Turistea, ele é um projeto de turismo inclusivo. Ele já estava no meu coração. Eu tenho pós-graduação na área de turismo e já trabalhei também como coordenadora no Iramutã, né, como coordenadora de turismo. E para onde a gente vai, a gente carrega aquilo que a gente aprende, né? Então, quando eu entrei no TEAMAR, eu vi uma possibilidade de inserir, de incluir esse assunto, né, dessa forma que o projeto está sendo levado, tanto para os nossos beneficiários, porque a gente vai atender os nossos beneficiários através de passeios turísticos guiados, mas também com as capacitações para os estudantes e os profissionais que são da área. O Turistea, na verdade, vai ser uma programação, né, uma capacitação que vai acontecer já na próxima semana. Eu queria que você explicasse o que terá nessa capacitação, né, e para quem ela é destinada, inclusive. Sim, né, vai ser uma semana bem cheia, com muitas palestras e oficinas. Vai começar dia 2, né, de setembro, semana que vem, vai até sexta-feira, do dia 2 ao dia 6. É para os estudantes e para os profissionais que são da área de turismo. Então, nós vamos ter palestras sobre autismo, porque eles precisam entender e compreender esse mundo, né? Como é. Vai ter palestras sobre turismo inclusivo, sobre gerenciamentos de crises e também oficina de primeiros socorros para autistas. É uma semana que vai ser muito especial também. E eu vejo assim que capacitando, né, esses profissionais, mas por que capacitá-los também? A gente já tem um turismo pujante aí em Roraima, daqui a pouco o diretor também fala um pouquinho mais sobre isso. Temos muitos roteiros, muitos lugares por aí. Por que o autista e outras pessoas atípicas também, elas precisam, né, desse direcionamento mais especificado? Então, o autista, ele tem essa dificuldade particular e ele precisa de um atendimento especial, de um apoio especial. Então, capacitar essas empresas, essas pessoas que vão trabalhar nessa área, mostrar para eles como funciona, o que é nível de suporte, o que é sensibilidade auditiva, sonora. Eles vão entender e compreender como essas pessoas são e incluir elas dentro do atendimento. Porque não é só chegar, não dá para você só pegar um autista e levar para um passeio, tem toda uma previsibilidade e um trabalho a ser feito. Então, nessa capacitação, eles vão ter esse esclarecimento, né? Eles vão ter esse conhecimento e vão estar capacitados para, sim, atender com mais qualidade e inserir esse público, porque é um público que não participa, porque existe a questão da interação social. Existe também a questão da quebra de rotina, conhecer novos lugares. Então, tem todo um trabalho que tem que ser feito antes para eles poderem participar. Perguntar agora da Érica, que benefícios, né, essa inclusão, essa participação e essa oportunidade do autista e de outras pessoas atípicas conhecerem lugares novos, né, terem essa interação social, traz de benefícios para o dia a dia deles, para a vida? Traz muitos benefícios, né? Que ele sai um pouco de casa, sai um pouco do vínculo da mãe, também dá um certo conforto para a mãe saber que essa criança está bem amparada com esses profissionais capacitados, que eles estão entendendo qual é a necessidade do filho dela. E essas crianças, elas precisam estar nesses lugares, conhecer
passear, ver a natureza. Eles precisam desse espaço. E esses profissionais, eles têm que estar capacitados para quando uma criança ter uma crise, ser aptos a estar ali dando suporte a essa criança. Então, essa criança vai ter toda uma qualidade, né, de atendimento desses profissionais e ter um passeio super à vontade, estar à vontade num local que eles não conhecem, né? Como a Jane comentou, que é muito importante trabalhar com a previsibilidade com todos esses autistas. Até porque cada pessoa, né, como ser humano de forma geral, todo mundo é diferente. E o autista também, cada espectro, né, cada Exato. pessoa também apresenta essas necessidades diferentes também. Você pode dar algum exemplo, assim, que já acontece, que você já observou também no acompanhamento com esses autistas? Já sim. Temos muitos pré-adolescentes. Tem alguns que eles não conseguem ser tocados. Então, nós sempre a gente faz um atendimento juntos, né? A psicopedagoga Lídia e a Jane. Juntamos os nossos beneficiários, nossos pacientes, para eles terem esse contato. Tem alguns que não quer, criança pequenininha, que é o nosso adolescente. Ele não gosta de ficar inferior ao outro pequenininho. Então, o que a gente faz? A gente vai conversando, então a gente tem todo esse manejo de colocar eles nesses ambientes diferentes, a gente vai trabalhando. Temos criança que não consegue ouvir o não consegue, muito irritado, então a gente vai conversando, ele impõe ordem, ele consegue se impor, mas a gente precisa colocar ele, calma, não é assim. Então temos todos os tipos, as características de crianças, adolescentes, são todos realmente diferentes. O que não gosta de ser tocado, o que não quer ficar entre os pequenos, menor que ele, o que se irrita fácil, muito fácil, a que não gosta de comandos, regras, não respeitam regras. Exato. Tia, desliga a luz, e tudo isso a gente tem que respeitar. Aí a gente pede para os outros coleguinhas, vamos respeitar o coleguinha, vamos fazer à vontade só uma vez o coleguinha, o outro já aceita. Então a gente vai trabalhando isso com eles. Tá dando super certo. A gente tá indo. Apesar dos desafios dos desafios, é difícil. É difícil como psicóloga, Jane pode dizer como psicopedagoga. É um desafio muito grande pela frente. A gente trabalha juntos com os pais. Precisamos sempre de estar indo na mesma linha com os pais vão dar o feedback, tá tudo bem, bora seguir. Se os pais, o celular tá sendo um desafio, a gente chama os pais, vamos controlar esse acesso ao telefone, não vamos retirar para não haver uma crise, mas bora fazer esse desmame, que é muito importante, né? Aí entra a parte do turismo. Bora incluir o turismo? Vamos ver outras coisas, que existem umas coisas mais bonitas, mais legal, mais favorável para as crianças do que um celular, né? Que às vezes a pessoa, a mãe, os pais, a própria criança não sabe utilizar, fica dependente desse aparelho eletrônico. Inclusive, só cortando a Érica, né? Inclusive, hoje nós vamos ter um passeio no Bosque dos Papagaios. Esse passeio, ele é uma atividade dentro do nosso grupo de habilidades sociais e emocionais, né? Que a gente trabalha. Nós temos grupos de crianças de 9 a 10 anos, grupos de pré-adolescentes de 11 a 13 e adolescentes de 14 a 17. E aí nós vamos levar eles para esse lugar, né? Levar para sair um pouco da clínica, né? Daquele ambiente clínico, terapêutico. A terapia vai ser em outro lugar e de forma totalmente lúdica com eles. Legal. E já dentro de um roteiro ali também. Exato. Boa Vista, dentro da capital, Sim, né? sim. E os pais vão juntos, né? Os pais acompanham, tá? Até no projeto também do Turistel, os pais acompanham. Para observar e ali para ajudar em qualquer momento de necessidade, né? Gente, Exato. como vocês falaram, cada autista, cada pessoa típica tem ali o seu comportamento e às vezes é preciso desse suporte dos pais também. Isso sim. Ele pode ter uma crise, né? Por conta do som, da iluminação. É claro que a gente vai pensar em tudo isso na hora de montar o roteiro para levar eles, né, no passeio.
mas pode ser que alguma coisa acione uma crise, né? Que não é birra, que as pessoas confundem muito birra com crise. E o pai estando ali, ele dá totalmente suporte, porque nós, como terapeutas, a gente acompanha aquelas crianças, a gente conhece um pouco deles, mas o pai, ele conhece melhor. Então, ele está ali para dar o suporte. E aí a gente fala das parcerias, né? Dos parceiros agora desse projeto é o próprio estado de Roraima, né? Que agora com o departamento do Bruno está aqui para falar um pouquinho. Ouvindo tudo isso delas, eu tenho certeza que você já conversou particularmente, né? Até para montar o projeto. Como é que recebeu, né, essa ideia? Como é que o departamento vê essa possibilidade agora de inserir esse grupo também dentro desses roteiros turísticos do estado? Beatriz, eu vejo com um movimento extraordinário, inédito no país. Eu quero até fazer aqui o registro, aproveitar essa oportunidade para parabenizar o Teamar, na pessoa da Jane, da Érica e de toda a equipe que está envolvida, porque não existe no Brasil uma iniciativa como essa que concentre um processo de inclusão tão grande quanto está sendo proposto pelo Teamar. Isso para nós é um motivo de muito orgulho. Nós, mais uma vez, nos tornaremos referência no país, porque nós estamos trabalhando com a temática de inclusão de um grupo social que é muito especial, é muito importante, faz parte da construção de novas memórias para essas famílias, para essas crianças, para esses adolescentes, esses jovens que vão participar, e esse momento de congregação, com a experiência do turismo, de visitar esses lugares e, o mais importante, de ter profissionais que estão sensíveis ao processo que vai se desenvolver a partir das capacitações que nós vamos propor a partir da próxima semana. É entender que não é o que é uma birra, o que é uma crise, é saber diferenciar, ter a empatia, o que nas mulheres chamam muito, eu acho belíssima a palavra sororidade, né? É saber como o outro se coloca, se colocar no lugar do outro e entender que dentro do turismo há espaço para todos esses diferentes. A diversidade do nosso país é muito grande e o atendimento para essas famílias com esses níveis do espectro autista, isso é muito importante. É entender como esse processo vai se dar, como Roraima vai preparar roteiros para atender esses públicos, como integrar futuramente esses públicos com os demais públicos que visitam o nosso estado, é preparar no nosso próximo passaporte já um roteiro especial para o autista, para que ele visite os lugares da nossa capital, do nosso estado, e aí eu parabenizo o Teamar pela deferência em nos procurar e pedir o nosso humilde apoio, porque para mim é um super projeto, é uma super iniciativa e que novamente coloca Roraima no destaque nacional nesse sentido. Eu estava conversando com a Jane esses dias, a gente se preparando, não existe um manual para isso. Não há um manual da vida real que se volte para o atendimento do público autista hoje para o turismo, sequer, né, Jane? Números, Beatriz, que falam sobre esse público. Quantos são? Quem são? Aonde estão? Né? O que desejam? O que esperam? Quais as experiências que já viveram com o turismo? O que é que a gente pode aprender? Nós estamos fazendo história do país aqui em Roraima. Isso é importante. É um segmento tão grande quanto o turismo, que tem um desafio de incluir mais pessoas para viajar pelo país, e nós estamos aqui às portas com uma novidade inovadora, inédita e que nasce aqui no extremo norte do Brasil. Um marco na história, então. Sem dúvida. Eu tinha até pensado nisso. Será que é o primeiro, né? Mas aí você fala agora, então o negócio ganha uma outra proporção. Nós fizemos uma sondagem, uma pesquisa. Eu faço parte como membro do Conselho Nacional de Turismo, consultei vários outros membros para saber qual foi o estado que já fez esse trabalho. Por ser um tema tão novo e tão recente, não há ainda uma atenção para esse público. Então, nós vamos fazer história aqui. Vamos. É verdade. Assim, a capacitação, né? Esse treinamento que vai ocorrer não é só para capacitar esses profissionais, mas também para sensibilizar, porque nós não temos aqui, por exemplo, uma trilha sensorial voltado só para eles. Então, os donos de empresa participando, né, eu espero que isso aconteça, que sensibilizem a eles, e que eles voltem o olhar para esse público e que busquem também parcerias. Olha, até Pequim poderia ter uma trilha, né, uma trilha sensorial, algo voltado para esse público que não temos. Eu vou só agora perguntar uma coisa para o Bruno em relação a isso que a Jane está falando.
Hoje, por exemplo, nós temos quantos roteiros em Roraima? Hoje nós temos 197 roteiros em todo o estado de Roraima. Nossa, são que vão muitos, né? desde pesca esportiva até Monte Roraima. Observação de aves e da vida silvestre de uma forma geral, os balneários, a visita a cachoeiras, as caminhadas ecológicas, as trilhas em terras indígenas, experiência com pintura corporal, com a cosmologia dos povos indígenas. Então, nós temos um rol significativo de roteiros aqui que vão começar agora a ser pensados na perspectiva da inclusão, de como eu posso, dentro daquela trilha, a partir do que vai ser apresentado nas capacitações, adequar para o público autista específico para aquela faixa etária ou para aquela necessidade, para aquela atenção e promover isso como um produto. Nós temos aqui roteiros, por exemplo, que já foram feitos para a Serra do Tepequém. Um cidadão cadeirante conseguiu subir a Serra do Tepequém. Há esse registro. Um cidadão com uma única perna também subiu o Monte Roraima. Mas essas são deficiências físicas que a própria pessoa, imbuído do seu espírito de aventura, vai e vence, se adapta e vence. Mas nós estamos falando de uma família que tem uma atenção especial para um público autista, que tem uma série de questões sensoriais que podem até surgir em função da experiência. Exato. Então, surgir para beneficiar, para melhorar a qualidade de vida, de repente para abrir os olhos das famílias e da própria criança, do adolescente, para a experiência do turismo, porque o turismo tem essa magia de criar novas memórias. Então você imagina que uma viagem como essa, uma visita, pode aguçar ao ponto de mudar a percepção da pessoa sobre a realidade, né? O que a Erika fala aqui, muito hoje em dia, as crianças muito voltadas para o celular. Então, desconectar desse mundo e conectar com a natureza é o que a gente espera, é o que a gente propõe. E mais do que isso, a gente vai observar como funciona para fazer essa escola da inclusão aqui em Roraima. Imagino que por exemplo, aliás, né? Para mim, apenas como uma aventureira, alguém que gosta de turismo, né, já é fantástico, assim, poder observar, ver outra paisagem. Já muda, né? O nosso humor, já muda a nossa percepção. Muda. E como isso pode mudar também o dia a dia de uma criança, de um adolescente autista. Ao deixar para as meninas até continuarem falando um pouquinho sobre isso, por exemplo, qual é o sentimento, né, que essas novidades elas causam numa pessoa que tem autismo, né? A gente falou que eles seguem um padrão, né? Tem uma rotina específica, às vezes tem alguns critérios ali, né, que tem que seguir conforme a necessidade deles pedem mesmo, não é por vontade, é por questão do próprio espectro. E o que vocês imaginam, né, que esse impacto, né, social, esse impacto de interagir, de ver nas novas paisagens pode repercutir na vida dessas crianças e adolescentes? Então, vai ajudar na questão da interação social, né? Claro. Vai ajudá-los a aguçar, né? A gente pensa que esse projeto, né, quando eu escrevi, imaginei que isso ajudaria eles a querer explorar mais outros ambientes. Porque criar memórias, né? Isso, criar memórias e querer conhecer outros lugares, aguçar a curiosidade, a querer entender, porque no projeto, o roteiro é dentro da cidade, né? Não tem como a gente sair, então vai ser dentro da cidade. Por enquanto, quem sabe no futuro. Hein? Por enquanto. Então, assim, vai ser dentro da cidade. Nós estamos fechando ainda o roteiro, mas a ideia é mirante. Então, assim, alguns podem não querer subir, porque tem medo de altura. Então, a gente vai ficar lá embaixo, quem não subir, beleza, a gente fica embaixo. Mas já é um desafio, então a gente pode tentar fazer eles se desafiarem naquilo que é limitante, né? Que é assim, que existe um limite para eles. E eu acho até, né, a Érica pode explicar melhor, mas, por exemplo, vocês tomam um caso específico, né? Sim. Chega ali na beira do mirante, né? Ali na base do mirante, aí vê os coleguinhas subindo, depois volta, conta os que subiram, conta a experiência, e ele fica pensando, talvez tenha sido legal, talvez eu vá na próxima, né? Isso pode motivar. Pode, é um reforço positivo, né?
é um reforçador para quem ficar de fora daquela atividade. Eu acho que eu vou criar coragem porque o meu coleguinha foi, ou ele tá vendo aquele outro que teve coragem, ele pode ir, mas dentro do limite dessa criança, né? Do tempo dele, né? Do tempo dele, a gente respeitar para não ter uma crise, né? O medo, até porque nós mesmos temos medo de altura, então vamos respeitar essa parte que ele mostra. Tem um certo medo de não subir, né, no mirante, se caso acontecer no nosso roteiro. Que é o caso do Bosque dos Papagaios hoje também, né? Sim. Eu quero até depois saber como é que foi o resultado desse trabalho. Exato. Mas, por exemplo, ali tem muito som, né? Dos pássaros, das aves. Já tivemos a primeira experiência na terça-feira. Então conta como é que foi. Pronto. Foram crianças de 9 a 10 anos. Até menor também, né? De 7. Então, a gente trabalha fora do script, né? Que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, quando chegaram lá, eles ficaram muito, muito eufóricos, aquela adrenalina, e pulava. Tia, que legal! Mãe, vamos lá ver a arara! Meu Deus! E pulava, e aquela coisa. Eu e uma outra profissional, a Lídia, psicopedagoga, né? Nós ficamos, meu Deus, eles estão muito eufóricos e gritavam. Os pais. Essa esperança, né? Teve um momento que se emocionou, né? E aí eu fiquei, meu Deus, por mais que a gente tenha toda uma experiência, mas isso, todos os dias vai ser uma coisa nova. Todos os dias vai acontecer algo que eu vou falar, Jane, vem aqui, que já aconteceu. Sim. Todas as vezes a gente vai fugindo do assunto, mas vamos voltar, vou já focar nesse daqui. E aí, eles, muito eufóricos, muito querendo ver os animais, e aí chega o guia. Nós ficamos um pouco assustados, porque a gente achou que eles não iam obedecer, eu não ia parar para ouvir. Aí mas eles não vão ouvir, eles não vão parar. E aí o guia falou assim, então vamos parar para ouvir a arara? Todo mundo calou, tudo pequenininho, de 9 a 10 anos. E aí eles ouviram, isso foi 10 minutos de conversa. Para um autista, isso é um dia de conversa e aquele negócio. Então, eles pararam, ouviram, eu olhava para a Lídia, eu olhava para a Jane, eita, que coisa linda, meu Deus. Então, nós profissionais também ficamos de queixo caído, ficamos surpresa. Nada não está no roteiro. A gente tem que sair do roteiro com eles. Então, todo mundo foi fazer sua trilha, comportados, souberam das histórias, porque ele explicou que a arara também é sensível a barulhos. E eles respeitaram, eles não gritaram mais depois que eu guia. E aí que entra o profissional sensível, né, diretor? E a Fiane aqui. Acredito que esse profissional ele teve essa acessibilidade de entender, né, o grupo ali, a necessidade. E agora, com essa capacitação, a gente vai ter ainda mais profissionais e agências, né? O que você espera aí, por exemplo, de agências que já confirmaram, de profissionais que já mostraram interesse, até estudantes, né? Já tem aí uma média de pessoas que vão participar, inclusive já são parceiras do Detour, né? Já trabalham justamente com o Departamento de Turismo, que pretendem participar dessa capacitação? Isso, então a expectativa é muito boa, nós temos aí um público bem numeroso, né? Já deve ter atualizado esses números já que você me passou antes, né? Mas a expectativa do trade é sempre conhecer mais sobre o tema e incluir mais público nas suas atividades. Nós temos, inclusive, algumas confirmações eu tive essa semana de pessoas, de parceiros nossos que vêm lá de Uiramutã. Lá da terra da Jane. Nossa, que legal. Participaram conosco do curso de condutor local de turismo em terras indígenas que querem se apropriar sobre o assunto e vir para cá. Além deles também da Raposa, lá de Normandia. Nós tivemos um projeto junto com a Raposa e o Ministério, até uma coisa curiosa. E aí o Ministério do Turismo fez um questionário e perguntou sobre inclusão na comunidade. E a comunidade não concordou com a inclusão. E aí ficaram pensando, mas por que não concordou? Não, vamos fazer uma conversa, vocês vão saber por quê. A gente fez uma roda de conversas, olha, a gente não colocou aqui um ponto como inclusão, porque a gente não sabe como receber esse público. O público cego, o público surdo, o público autista, como receber? A gente não sabe, por isso que a gente colocou para não receber. Porque vai que a gente faz uma coisa errada e fica muito ruim para a gente. E veja que pensamento extraordinário. Né? A gente quer incluir, mas sem as ferramentas, como vamos receber?
Não dá Então, para ser aquela coisa não dá ao para ser vento. aleatório, eu vou aprender na prática. Isso não é uma coisa que hoje em dia se admite. Nós temos a experiência do Teamar, que vai trazer esses elementos, e os profissionais, os guias, os condutores, os motoristas dos transportes, os agentes de turismo vão, a partir desse momento, entender quais são essas especificidades que as meninas estão falando aqui e de que forma isso vai ser colocado na prática para ter essa empatia que se precisa, para ouvir, para envolver as crianças nessas novas memórias que vão ser formadas e trazer a melhor experiência para eles. Em relação ao próprio Ministério do Turismo, né? Você está falando que esse é um projeto pioneiro. Já entrou em contato também com o Ministério? Eles têm conhecimento? Isso. Ou ainda vai haver esse contato? Eu fiz esse contato no grupo do Conselho Nacional de Turismo. Então, já recebi um contato do Ministério para pedir um relato sobre como se deu essa experiência, porque dependendo de como a gente fizer aqui, novamente nós vamos fazer história no país. Nós já temos um manual de etnoturismo em terras indígenas e vamos montar um guia para atender público de autistas para atividade turística. Olha que bacana. Esse é um produto do Teamar, da Jane, da Érica, que vai ser pensado nesse contexto. Então, a gente vai levar ao conhecimento do Ministério, de todo o trade do país, as noções de como tratar esse público e como fazer essa inclusão para o TEA. A gente está falando desse manual, da importância dele, mas assim, para se entender melhor, né? O que o manual ele muda, né? A partir do momento que você estabelece ali um método, uma regra, um roteiro, né, prévio, o que isso muda, na verdade, na hora de praticar, né, o turismo inclusivo? Isso. Muda a forma de ver o outro. A forma de entender como o outro vai se comportar. Já gera em você uma previsibilidade, que é o que a gente precisa, né? Quais eventos, quais acontecimentos, quais ações podem surgir em função da indução a esse passeio, né? O comportamento com as aves, com os pássaros, exato, a temperatura, creio também, né? O som, o volume de pessoas que você vai para um lugar turístico. Devem existir casos de pessoas de autistas que não gostam de muita gente. Sim, né? sim. Como você bem falou aqui, um passeio ao Mirante. É um passeio que é agendado, mas mesmo assim tem um volume de pessoas que vai subir no elevador, vai ficar lá em cima, no Bosque dos Papagaios, numa cachoeira, com água. Então, todos esses ambientes diferentes, eles vão induzir a comportamentos diferentes também. Então, saber fazer a previsibilidade com base no ambiente que vai se visitar e a partir do perfil desse público, a gente consegue entender melhor e não avançar muito nos limites, né, Érica? Para que a viagem ela se torne uma experiência positiva e não algo traumático. Né? Exato. A gente precisa ter esse fio condutor do trabalho. E o manual seria uma forma da gente orientar as pessoas. Olha, a melhor forma de traduzir a experiência na prática é esta. Entenda o seu público, entenda o perfil que você quer trabalhar. Não é que você vai trabalhar com todas as pessoas. De repente, a empresa quer trabalhar com um perfil específico. As comunidades querem receber um público específico. Podem surgir pacotes específicos, que hoje no mercado já existem pacotes para mulheres subirem o Monte Roraima, para irem para a Serra Grande, para ir para a terra indígena. Então, também podem surgir pacotes específicos para esse público ter a melhor experiência dentro daquilo que se planeja. Já com esses profissionais capacitados, né? Exatamente. Falando em capacitação, né? O que está previsto aí nessa programação também? Eu vi que vai ter palestras, né, aqui, do turismo inclusivo, gerenciamento de crise, né? E oficinas de primeiros socorros, que você até tinha dito, mas a partir do momento que encerra, né, essa capacitação na próxima semana, já tem data para iniciar esse roteiro também? Sim, nosso primeiro roteiro, né, nosso primeiro passeio vai ser dia 27 de setembro. Dentro do nosso cronograma é uma vez ao mês, setembro, outubro e novembro. A gente encerra em novembro o terceiro e último passeio. Então, nós vamos atender os nossos beneficiários da tarde e da manhã. São quantos hoje que o Teamar tem? Uma média de número entre crianças, adolescentes? Dá para fazer uma somatória? Olha, que são atendidos no momento... mais de 400. Nossa, gente, são muitos, né? São. E a gente tem uma fila de inscrição de quase chegando a 2.000. De cadastros, de cadastros, né? Que estão lá na fila de espera. E é muita gente.
Então, ser na atendida. verdade, é um mercado muito grande, né, diretor? Sim. Sim. E aí eu vou até perguntar de vocês, das meninas aqui do TEAMA, a Jane e a Érica, psicopedagoga e psicóloga, né, profissionais super capacitadas também. Nesse contexto, né, de número, a gente percebe assim que existe realmente um grande número, né, de diagnosticados em Roraima, porque a gente está falando só do TEAMA, fora as outras instituições, né, fora os pais que procuram atendimento só particular porque talvez tenham condições melhores, né, ou mesmo ainda nem foram ainda atrás de algum tratamento. Tem esse número isso que não dá para contabilizar exatamente. Esse número, ele cresce o número de pessoas com autismo ou, na verdade, cresce o número de diagnósticos? Na Cresce, verdade, aumenta o diagnóstico, Exato. né? Que já tínhamos esses autistas, a gente já tinha essas pessoas, só não tinha esses totais de diagnósticos. E hoje temos agora profissionais preparados para estar dando esse feedback com o diagnóstico, os pais que estão procurando ver alguma necessidade que o filho apresenta, alguma característica, eles estão correndo atrás. Tem pais que se preocupam e já quer saber mais ou menos o que é, o que pode ser para estar ajudando para desenvolver. Nós temos alguns casos lá específicos, né? De pais que a criança já está fazendo atendimento, que ela tem um laudo, e quando ele começa a compreender o que ele se vê naquilo e procura um diagnóstico para ele. Então, assim, nós temos vários casos de pais e mães lá que já estão pegando o diagnóstico, que já estão descobrindo que também é autista. Teve até uma capacitação sobre isso recente, que lá no próprio TEAMA, o palestrante ele falou sobre isso, né? Que realmente esse gene ele herda da família, né? Ele herda do pai ou da mãe. Busca no avô, no tataravô, você cria alguém da família, alguém né? da família. Alguém da família, o tio da sua mãe, e alguém tem. Exatamente. Então, não é que está aumentando o número de pessoas. Já tinha. Só nós não tínhamos esse conhecimento, né? Agora que está sendo falado, que está sendo estudado, está sendo buscado. Então, está tendo muita gente pegando o diagnóstico agora, adulto, né? Depois de seus 20, 30, 40 anos. Eles tá estão se redescobrindo, né? E o que muda para um adulto que descobre e precisa se redescobrir? Exato. E anula todo um passado, né? Ou, se a pessoa estiver bem, ela vai... muito se explica a falta da amizade, os amigos que não se deram bem, as pessoas que os ambientes que incomodavam, que ele se desregulava, festa não ia, não participava, né? Sempre aquela desculpa, não tô bem, não quero ir, não quer estar com pessoas. Então a pessoa se descobre, Sim. né? Então, por isso que aconteceu tudo isso comigo. E aí tem gente que não recebe bem não aceita, não né? aceita. Porque ainda existe muito preconceito. Exato. Não só externo, mas o interno de você, nossa, eu sou autista, muita gente não se aceita. A gente tem alguns casos lá de pacientes nossos que a gente tem todo um cuidado, porque não se aceita. Eles não se aceitam como, né? Principalmente adolescente, quando descobre nessa fase adolescente, ele não se aceita. E aí a gente tem que fazer todo um trabalho psicológico, que aí entra a Érica com as outras profissionais da área, para fazer esse trabalho, né, emocional e saber lidar, fazer com que eles entendam, se aceitem, se compreendam como autista. O adolescente, como um todo, já tem dificuldade de se aceitar, né? Exato. Demais. Já tem essa complicação, né? Os que têm um bom repertório para estarmos pegando um pouquinho mais no pé deles, explicando, a gente faz esse trabalho. Eu e a Joyce, né? A Joyce é a psicóloga manhã e tarde, então a gente se alinha muito em questão a isso. Temos muito adolescentes que acaba tirando um pouquinho do fôlego dos pais, e por ele ser autista, saber a condição deles, eles acabam impondo muita coisa para os pais. E a gente precisa chamar esses pais, falar que não é assim, que a gente precisa dessa ajuda, desse comando, dessa regra dentro de casa. Uma rotina que não deixe eles dominar. A gente precisa também trabalhar junto para
para acontecer para desenvolver positivamente. E então temos que ser bem rígida nessa questão com o adolescente. Você sabe que a terapia é muito boa para você desenvolver, para você querer trabalhar. Tem muitos que querem trabalhar. Então, como você quer ser independente, se você quer dominar o seu pai, porque não quer levar na festa, e a gente tem que mostrar para eles. Vou ter uma troca? Você faz isso para o seu pai e o seu pai faz isso para você. Tem uns que aceita, mas é batendo o pé. Tem outros que... É verdade, né, tia? Eles têm eles aceitam bem, tem outros que não. Mas a gente precisa chamar eles e dar um chacoalho também. Não é porque eles têm essa condição, são autistas, que nós profissionais não podemos falar. Quem tem um repertório para receber, vai receber. Eles precisam ouvir a verdade, que às vezes, muitas vezes dentro de casa tem medo, porque eles podem isso, pode aquilo. Alguma crise, né? Uma crise, e não. Vamos aqui que é desse jeito. Vamos tentar desenvolver, vamos. Então, o grupo de habilidades também é muito importante para isso. Para a gente estar ali, terça, quarta e quinta é aquela que sempre tem uns que a gente chama, conversa. E a gente coloca, não quer participar da brincadeira, você quer sair? Quero. Tá bom, então, vamos lá fora? Vamos. A gente senta. Quando você quiser voltar, não tem problema, a gente lhe aceita novamente. Volta. Tia, eu quero voltar. Posso? Pode, fique à vontade. A gente finge que nada aconteceu, porque é outra condição. Nós não estamos falando de crianças ou adolescentes típicas, né? E sim atípicas. A gente não pode fazer com que... agora você voltou? Não. A gente precisa fingir que nada aconteceu, segue o baile e tá tudo bem. Então, e tudo isso funciona dentro do turismo, né? Acho que vem incluído dentro desse roteiro. E aí você está falando de pessoas, a gente começou falando de pessoas que receberam um diagnóstico tardio, hoje também, e aí os pais recebem esse diagnóstico, e esses pais ou outras pessoas também adultas que recebem esse diagnóstico já nessa fase da vida, talvez consigam agora com esses roteiros adaptados, com esses roteiros que tem inclusão, sair de casa e experimentar a vida, né? Exato, Isso verdade. aí. Dessa forma, direito. Roteiros de um dia. Vamos pensar depois para 2 dias, para um fim de semana. Isso. Porque toda a experiência ela vai se construindo. Exato. Então, o que a gente quer é construir esse propósito. E aí vamos ter também, depois das capacitações, a realidade. As empresas vão trabalhar, vamos ficar sempre em contato para manter o feedback, saber o que foi que funcionou, o que não funcionou. Porque esse relato das experiências, Beatriz, vão servir para moldar todo o processo que nós vamos construir e que nós vamos propor para o país, né? De que maneira atuar nesse sentido, para esse público. Então, as experiências, os relatos vão servir para isso, vão nos ajudar a construir as referências para lançarmos em breve essa experiência de Roraima para o público autista, para a sua família. Como você falou, é um supermercado, um mercado enorme. Né? Ele não vai sozinho para a visita, vai com a família. Então, o melhor do turismo é quando a família faz uma visita turística a algum lugar. Uhum. Em detrimento de qualquer outra perspectiva, o adolescente, o casal, os amigos, mas o público familiar, ele é muito importante para o turismo porque ele gera muita renda ao se fazer a visitação turística. Então, dentro da perspectiva econômica, isso para nós é ótimo. E da perspectiva social e de inclusão é melhor ainda. A gente vai fazer um trabalho que vai proporcionar um abraço maior a vários públicos distintos aqui no nosso estado. Está tudo relacionado, porque você fala... Primeiramente, eu acho que o guarda-chuva aqui desse projeto está ali, inclusão, né? Empatia. Sim. Mas isso acaba gerando, né, esse efeito em todo o cenário do estado de Roraima. Sim, e no mercado, na economia, como você falou. Porque você fala em turismo, hoje, por exemplo, nós temos quantas agências cadastradas no DETUR? Nós temos hoje agências de turismo 35
de receptivo. 35 agências que fazem rodar a economia em hotéis, em restaurantes. Isso então deve fomentar ainda mais a economia. O turismo, inclusive, ele pode também surtir esse efeito também na economia de Roraima? Sem dúvida. Não só para o nosso público local, mas você imagina receber gente de todo o país aqui, porque Roraima é um destino que acolhe o autista. Já estou pensando alto aqui, gente, olhando mais para frente. Eu né? também estou visualizando. Imagina as pessoas lá que tem o seu filho, que tem a sua filha, que tem o espectro autista na família. Olha, algum lugar do Brasil oferece isso? Está lá no mapa, né? A logomarcazinha está lá no mapa, a relação das empresas que recebem esse público, os roteiros que estão incluídos, as famílias vão se planejar para vir para cá, dentro dos roteiros. O meu filho, ele não vai para esse roteiro porque eu visualizo isso aqui. Mas para aquele roteiro, sim, ele gosta, a gente já fez aqui. Então, imagina isso, né? Movimentar toda a cadeia do turismo com essa inclusão que a gente vai proporcionar e que vai começar na semana que vem, mas que vai se disseminar muito mais. Quando a pessoa recebe uma capacitação, como a Jane falou, a gente leva para a vida inteira. Então, a gente, além de nos tornarmos ativos no processo, nós vamos nos tornar replicantes. Olha, isso aqui não presta para atender para o público autista. Você tem que tirar do seu hotel. Já pensou? Do seu restaurante, do seu transporte. Então, a gente vai disseminar uma ideia que vai se espalhar por todo o setor, por todo o trade. E aí você falou do hotel agora, eu não tinha pensado, mas agora você falou, então significa que muda o roteiro ali, o roteiro se adapta a essas pessoas, assim como os restaurantes, os como hotéis, todos os empreendimentos, como o transporte, como toda a rede. Aquele guia que sempre falava muito alto, porque o grupo é muito numeroso, ele vai diminuir um pouco o tom de voz para falar diretamente com as pessoas, né? Ele vai falar olho no olho, ele não vai mais fazer aquele olhar de paisagem e falar o texto decorado, ele precisa adequar a sua experiência para o público que ele está recebendo. O hotel também, o transporte, as informações turísticas, os lugares de visitação, né? Esses lugares vão ser sinalizados, as empresas nós pretendemos sinalizar como as empresas que passaram pela capacitação e que receberam esse selo, essa forma de sinalizar que ele tem um preparo para receber aquele público. E do que eu conheço do turismo, está preparado, iniciar, não quer dizer que está pronto, mas que está em permanente transformação e aperfeiçoamento. Esse é o primeiro passo, né, para uma mudança, para uma transformação aqui no estado e, como você falou, no país. Eu fiquei até, assim, a gente fica até surpreso, né, porque Roraima, a nível populacional, é um estado pequeno, em comparação à grande São Paulo, Rio de Janeiro. Como é que um lugar desses não pensou ainda, né, nesse tipo de roteiro? E a gente começa, então, dando esse primeiro passo aqui em Roraima. A gente, eu já me incluo, viu? Porque eu sou roraimense, mas tem que se incluir. É porque aqui a gente tem pessoas extraordinárias como a Jane, com a Ericala e todo o time do TEAMAR que estão pensando nisso pra gente aqui. Isso é ótimo. Então, as meninas, né? Diante de tudo isso que até o diretor falou em relação a essa perspectiva de não ter em outros estados do país, como é que isso repercute também em vocês, né? Principalmente você, a Jane, que idealizou ali o projeto. Você imaginava que poderia ter esse impacto? Ou também tem sido uma surpresa boa para você? Uma surpresa boa. Não, eu não imaginava. Até falei com o Bruno, né? A gente estava conversando essa semana que eu nem tinha pesquisado sobre se havia acontecido algum tipo de capacitação, né? Voltado para o turismo e autismo dentro do Brasil. Falei para ele, não, eu não fiz nenhuma pesquisa, não sei se já teve em outro lugar. Só veio a ideia e eu escrevi. Conversei com a deputada Ângela Águida, que nos dá total suporte e apoio em tudo que a gente faz no TEAMAR, e ela falou, vamos fazer, pode ir atrás dos parceiros. E eu já conheci o Bruno, e eu falei, vamos fazer parceria? Aí ele adorou o projeto e a gente começou a dar andamento, né? E essa capacitação é a primeira. A ideia é depois fazer mais, porque eles vão ser capacitados, sim, mas tem muito mais coisas que o profissional ele precisa aprender e entender, né, sobre o autismo. Vai incluindo outras demandas. Vai incluindo outras demandas, porque eles vão atender pessoas que são verbais e não verbais, que têm sensibilidade auditiva, que têm sensibilidade à luz. Então, eles vão ter que
usar de estratégias, né, pistas visuais, como é que eu vou falar com aquela pessoa, com aquela criança, adolescente, adulto, não verbal, como é que eu vou explicar, por exemplo, vamos supor que ele faça um passeio aqui dentro e tenha aqui no Monumento dos Pioneiros, a Igreja Nossa Senhora do Carmo, que são pontos que a gente quer colocar dentro do roteiro, né? Então, tem que entender sobre esse mundo, que é muito complexo. E acaba inserindo ali várias necessidades, né? Na verdade, precisa, né? Ali, por exemplo, dentro do roteiro você já falou que vai entrar o Mirante, a Igreja do Carmo, o Movimento aos Pioneiros. O que mais inclui esse roteiro prévio, né? Digamos assim. Então, a Orla, ela tá dentro, né? É um dos pontos que a gente colocou também. O Palácio do Governo, o Garimpeiro, o Monumento do Garimpeiro também. Que começa ali, né, na verdade, né? Esse centro histórico, Isso. né, Boa Vista. Porque nós temos, né, esses pontos também. esses pontos turísticos e esses patrimônio históricos, né, nós temos aqui. Mas ele está sendo montado, né, não está finalizado, temos só uma prévia dele. Eu acho que as empresas podem até somar semana que vem. Exato. A ideia é porque como a gente está fechando ainda com algumas empresas para serem nossos apoiadores, nós vamos sentar com essas empresas, esses donos de empresas que vão estar com a gente, com alguns alunos do Senac, que também é nosso parceiro, e aí nós vamos montar esse roteiro junto com o Bruno também, que eu quero que o Bruno participe. Sim, porque vou participar assim, de tudo. Exato. Além de palestrar, eu vou participar de toda a capacitação. Sim, vai participar dos passeios, vai estar junto com a gente ali sempre somando. E esses passeios, nós vamos ter o apoio de algumas empresas locais de turismo daqui, porque a gente precisa ter empresas credenciadas com guias para estar lá na frente. Nós vamos ter o apoio do Senac com os alunos de guia de técnica em turismo. Então, esses alunos vão participar da capacitação, vão participar da montagem de roteiro e participar dos passeios, né? Então, eles vão fazer toda a parte prática. Isso já ajuda eles para levar para o lado profissional, né? Para a vida profissional. Lado acadêmico que eles estão. E então, isso assim, são muitos parceiros e até eu acho que isso fortalece a causa, né? Não somente favorecer, por exemplo, ao ter a marca da Assembleia, ao do Estado, mas aí entre as instituições federais, tem o IF também, né? E tem as instituições como o Senac, né? O Sistema S, ele também participando, e as empresas privadas, né? Então, é um trabalho que precisa da união de todos, da movimentação de todo o estado de Roraima. E falando sobre isso, diretor, queria até que você falasse, né? Por que é importante essa união desses parceiros, né? Assim como a gente também pode comentar aqui no estado, né? Movimentar toda essa rede, não somente aqui o TEAMA e o departamento, mas outras instituições também. O turismo é uma atividade muito plural. A gente trabalha a várias mãos, né? Desde o transporte até o receptivo, o restaurante, a alimentação. Então, são várias pessoas que vão contribuir dentro da sua parte para essa experiência da visitação turística. E todos têm que estar incluídos, porque isso vai reverberar muito forte, né? Eu fico imaginando aqui a gente conversando, uma agência especializada no atendimento ao público autista. Como essa agência pode se projetar para o país? Como é que um meio de hospedagem, um hotel, uma pousada se projeta para receber esse público? A preocupação em todos os espaços, os ambientes, no atendimento para esse público. Imagino também de como Estado nós nos tornarmos uma referência nacional para o receptivo do público autista. E as pessoas vindo para cá nos visitar e conhecer esses roteiros. Porque esses profissionais, eles vão receber esse arcabouço de informações, isso não vai acabar com o curso, vai continuar, então vão vir novos feedbacks. Ó, Bruno, a gente teve uma experiência assim que foi muito boa, passa para a Jane, passa para a Érica para incluir isso na experiência. Aquele que foi bom, aquele que não foi bom, como vamos tratar esse contexto. E o turismo, como ele é muito plural, muitas pessoas vão querer entender de que maneira elas podem contribuir para receber melhor também esse público. Essa iniciativa ela é fabulosa, porque abre uma porta para a gente
que, como as meninas falaram, São Paulo, Rio, as grandes cidades hoje estão preocupadas em receber um volume muito grande de pessoas. E a melhor lição que eu aprendi da pandemia, considerando tudo que nós passamos na pandemia, é nos colocarmos no papel do outro. É entender como o turismo pode servir como agregador de experiências e de experiências positivas para pessoas diferentes. Aquela questão da gente usar máscara, né? Não só para a gente, mas pelo outro, pensar no outro, a saúde do outro. Então, isso muito me marcou da pandemia para cá e é algo que a gente sempre tenta incluir nas experiências com a visita turística, de toda forma, com a atividade aqui no estado. É como receber bem a pessoa, como observar as necessidades da pessoa, de entender o que é que ela está vivendo, porque muitas vezes, Beatriz, a gente viaja para deixar os problemas, mas os problemas não ficam dentro de casa, na porta, quando se fecha. Eles vão conosco, vão dentro da gente. E a expectativa de chegar num lugar e ser atendido de uma forma positiva, isso desmancha muitas vezes aquele problema que se carrega, que se tem, e se promove um novo olhar sobre aquilo. Então, esse é o poder da viagem e das memórias que vão ser criadas com o turismo. E todo mundo envolvido nisso, essa é uma preocupação nossa de fazer com que todos os atores do turismo tenham o contato com isso e que isso vai reverberar positivamente, né? Toda a cadeia se preocupa e que se coloca dentro desse contexto. Acho que esse vai ser um start incrível para começar um movimento no país de mudança de paradigma. E associando a inclusão ao turismo, né, e esse respeito que se tem às diferenças, no caso do autista, o turismo em si ele já exige um respeito ao local que você vai também, como é o caso de Roraima. Um turismo etnográfico exige a empatia e respeito às comunidades indígenas, um turismo ecológico exige respeito à natureza, né, não deixar eles para trás. Então está tudo associado, diretor. Isso. Eu convido vocês a fazer depois uma experiência que é a observação de aves. É um negócio sensacional, Érica. Você tá aqui no meio da mata, lá no Parque Nacional do Viruá, e você sabe que ele tem muitos bichos, mas você não tem ideia de para onde olhar. Aí vem um profissional com uma caixinha de som, Beatriz, que ele sabe qual é o bicho que tem ali, ele liga aquele som para chamar o bicho. Específico, né? Específico. De repente ele aparece. Porque ele ouviu o som, ou é um macho, ou é uma fêmea, e o profissional sabe identificar. Então a gente fica em silêncio, fica só observando, fica ouvindo como ele se comporta, fica vendo o hábito, o comportamento, depois chega outro, e assim vai, e a experiência vai se formando. E são coisas como essa que marcam a vida da gente. Acho que todo mundo aqui tem uma experiência de viagem com família para relatar uma coisa boa que aconteceu e que marca a gente pelo resto da vida. Então, imagine esses jovens viajando com os pais e vivendo essas experiências que vão marcá-los pelo resto da vida. O poder de transformação que a gente pode promover a partir de uma simples visita a um ambiente novo, com uma pessoa que acolhe, que te entende, que te vai proporcionar essa experiência positiva. Uma memória marcante, agora eu vou até dar um depoimento aqui. Ele falou do Parque do Viruá. A primeira vez que eu vi um esquilo na minha vida, eu nem sabia que existiam esquilos amazônicos, eu vi no Parque do Viruá e foi uma novidade. Depois saí de lá pesquisando, né? Mas assim, imagina uma criança, adolescente fazendo essas descobertas, né? Fora ali do seu ambiente, da sua rotina, chegando num lugar como uma praça, né, ali no Bosque dos Papagaios, como as meninas deram um exemplo, e descobrindo novos sons, descobrindo novas espécies, né, de animais que às vezes nunca tinham descoberto. A gente tinha até falado nos bastidores que o autista tem um hiperfoco, né? Exato. E ali ela citou até o exemplo do sistema solar, né? Sistema solar. Conhece um autista que tem esse hiperfoco. Imagina desenvolver, descobrir um novo foco, né, na natureza, nos pássaros, nas aves. Então, isso é muito bacana, né? Ajudar a desenvolver novas habilidades também para essas crianças. Você espera isso também, Érica? Sim, positivamente, né? Que a gente espera. E que esses passeios venham para somar, contribuir, desenvolver cada um deles, né? A gente sabe que a gente pode esperar muita coisa. Porque tem por hora ainda não, né? Por hora ainda não. Que muitos ficam alegres, mas do jeito deles. Empolgados daquele jeito deles. E
e às vezes bem retraído, mas está gostando. Então, o que a gente espera é que dê tudo certo, que eles gostem, se desenvolvam, consigam gostar do sair de casa, de estar em ambiente diferente. Isso é para eles, para todos eles, né? E que a gente torce para que muitos empresários, muitas empresas também agreguem e adotem essa ideia, que os pais agradecem, as crianças, os adolescentes agradecem. E nós, profissionais também, que vão ajudar bastante eles. Eu fico aqui pensando assim, a turma do turismo gosta muito de movimento, né? Pessoas animadas, falando, se divertindo. Aí, de repente, Beatriz, aquele grupo tá quieto. Aquele grupo tá calmo, tá atento. Aí quando termina a experiência, aí a gente vai trocar uma ideia com o guia. E aí, o que achou? Eu não gostei. Por quê? Porque tava todo mundo muito quieto. Mas aquele quieto foi o sucesso para o grupo. Exato. Né? Conseguiu atrair a atenção de uma maneira que todo mundo ficou ali atento, observando, calminho, encantado. Cara, mas esse grupo, isso é o sucesso desse grupo. Então, a gente vai criar esse paradigma novo desses profissionais que operam com o nosso turismo. E dentro do TEA, né, cada um tem uma forma diferente de demonstrar o que está sentindo. Então, como o Bruno falou, a gente tem vários, né, beneficiários, pacientes nossos que tá gostando, mas tá ali, sério. Ele não demonstra. Isso. Através das expressões faciais, né? Não tem. São coisas que precisam ser trabalhadas. Mas não tem. E às vezes ele nem consegue expressar, mas ele gostou sim, porque a gente depois pede o feedback dos pais, porque os pais conseguem, né, já descobrir como foi, e ele consegue falar. Mas é isso, é essa reação. Tem uns que não vão. Isso. Vão olhar, vai estar olhando assim com cara de que parece que não tá gostando, mas tá gostando, tá entendendo. E o calmo é o novo feliz. E essa capacitação vai ser para mostrar, né, para esses profissionais como é diferente, cada um é diferente, né? Como cada autista é diferente um do outro. Não existe uma receita de bolo pro autismo, né? Todo mundo é diferente. Então, nessa capacitação eles vão poder compreender como funciona. Esperar, criar, né, perspectivas de como vai ser aquele passeio, como vai ser aquela montagem de roteiro. Então, vai fazer eles pensar bastante, porque é um mundo muito complexo e grande. Vai ser novo tanto para criança, adolescente, quanto para o profissional. Vai ser novo, vai ser desafiador. Isso. Mas acho que é um desafio que movimenta, né, o profissional evoluir. Concordo, porque cada atendimento nosso que a gente faz, tanto no individual quanto no grupo, a gente vai com uma expectativa. Não, vai ser assim. A gente vai esperando várias coisas. Quando chega na hora, é totalmente diferente. É claro que acontece alguma das coisas que a gente previu, né? Que fez aquela previsibilidade antes. Mas, na maioria das vezes, acontece coisas que a gente nem imaginava. Nem imaginava da participação, porque tem uns que não gostam de interagir muito e participar. Mas aí tem atividade que a gente faz, a gente já vai pensando, fulano não vai participar, vamos ter um plano B. Se ele não quiser participar, a gente vai fazer assim. Quando chega, ele participa. E a gente fica assim, nossa, ele tá participando, e o coração fica aquecido, e ele tá participando, e é tão maravilhoso, sabe? Ver a reação. Que aconteceu, né, na quinta-feira. Com um dos nossos, de 11. Ele não participa de nada. Muito difícil. A gente sempre vai com plano A, B, C, D, todos os tipos de plano. Sempre. Isso aqui é previsão, olha. Exato. E nesses jogos abertos, ele é o que mais pulava. Que a gente ria. Ele era a manja, ele era o que ficava com a bola, ele corria para não ser queimado, que era brincadeira de queimada. Eu olhava pra gente, tu tá vendo o nosso... Eu não queria falar nomes, né, para não... Tu tá vendo ele? Tô vendo. E a gente ficava focada nele, porque ele não brincava, ele não participava. Então, ai meu Deus, e a gente saiu dali, em choque positivamente, lógico. Mas a resposta foi linda. E são essas experiências, nessas expectativas ultrapassadas que eu acho que emocionam o coração. Que deve ter chorado, né? E no dia que
A mãe chorou. A mãe chorou. A nossa adolescente de 14 não vai para a escola há 3 meses, vai fazer 4. E aí a mãe falou assim, meninas, tu acredita que ela tá indo ela voltou para a escola? Ai, a gente não aguentou. O quê? Porque ela tinha fobia, ela quando Fobia chega social mais, muito grande. Fobia social. E aí a gente inseriu ela fazia o atendimento individual com a Érifica, e a gente inseriu ela no grupo para ter essa interação. E esse vínculo, para ver se ela perde esse medo desse pessoal, dessas pessoas. E aí, com o grupo, ela cria uma curiosidade, porque é 1h30. Então, para eles é pouco a hora, né? É pouco. Então, ela teve essa curiosidade. E se passasse mais tempo? Então, eu acho que foi a coragem que ela teve para ir para a escola. Quando a mãe dela falou isso, eu não acreditei. Meu Deus do céu. E a gente achava que ia ser um trabalho muito difícil. Eu já tinha até proposto. Você quer que eu lhe acompanhe na escola? Eu vou, a gente só pisa assim na porta e a gente vai embora. A gente vai embora, não precisa ficar. Não, tia. Quando eu tiver vontade, eu vou. Então, tá bom? Combinado? Então, veio uma notícia muito melhor do que eu imaginava. E, enfim, essas são as positividades do grupo, o desenvolver deles, né? Tinha até umas... tem um nosso também, um adolescente, que não é meu, né? Atendido pela Jane, mas a gente faz esses encontros com eles e acaba que um deles eu fui com muita felicidade, coloquei uma atividade para ele fazer, aquele negócio muito bacana. Quando eu disse, tu tá gostando? Tu tá gostando? Quando ele responde, tia, eu não quero lhe machucar, não quero que a senhora fique triste, mas eu não tô gostando. Eu ri tanto. Né? Eles são sinceros. Eles são sinceros. Não tem filtro. São pensamentos altos. Que não... Então, tia, eu não quero deixar a senhora triste. A senhora vai ficar triste, né? Não, vou nada. E eu rindo, porque é tão bonito. Eles... Não, você tem que ser verdadeiro, porque a mentira é muito feia. Então, tia, eu não gostei. Aí eu... Tá bom, né? Certo. Jane, tem que... E isso tem que estar preparado também no roteiro, né? O plano A, o plano B para você. Isso, porque apesar de ter muitas expectativas, apesar de muitas vezes ultrapassar essas expectativas, vai ter ocasiões que não vai ultrapassar. Não. Vai ter ocasiões em que vai permanecer do jeito que foi e vai voltar. Então o profissional tem que estar preparado para isso também. E a própria família vai evoluindo, né? É verdade, A família vai vendo assim, aquela experiência foi positiva, será que a gente pode crescer? A gente pode pensar em uma outra experiência, mais tempo, mais duradoura, uma viagem mais longa, porque tudo isso vai partir de um processo de construção, né? Dos momentos que está se vivendo, dos relatos, dos resultados e de como isso vai sendo aperfeiçoado, até o ponto de a gente consegue viajar agora tranquilo para um lugar que tem um atendimento especial e que ofereça as condições para se desenvolver. Isso é ótimo, é o que a gente espera trazer com o curso para cá, iniciar com essa sementinha que a gente vai plantar e fazer com que isso floresça. Acho que já disse várias vezes isso aqui, estou até me repetindo, mas é uma extraordinária iniciativa do Teamar em proporcionar esse contato com o turismo para viabilizar um novo horizonte de possibilidades. Isso é maravilhoso. E as inscrições, né? Eu estou sabendo que as inscrições já estão rolando, né? Os profissionais, estudantes, empresas que quiserem capacitar também seus profissionais. Como é que faz para fazer essa inscrição? Então, é bem simples. É só entrar no site da Assembleia, né? Entrar lá. Vai ter um link disponibilizado. Entra no link, preenche a inscrição e tá tudo certo. E é só participar. No site aqui que eu tô vendo é o al.rr.leg.br e bem na entrada aqui, eu tô com o computador aqui na frente, viu, gente? Tem até um banner ali, né, para inscrição. Então, ali preenche, então, né, esse formulário e já tá inscrito e pode participar. Já tá inscrito, pode participar da capacitação que vai de segunda a sexta, tá? Na segunda, por exemplo, começa qual horário? 7 horas. E vai até? Vai até às 10. Então é de 7 às 10? 7 às 10. Todos os dias até sexta-feira. Dias. Olha, então você que vai se capacitar tem que acordar cedo também, viu? Mas é por uma boa causa, é por um bom motivo, é por uma missão, né? Uma razão de transformar, então, não só o turismo, né? Mas principalmente
a vida dessas pessoas com autismo, dessas crianças, adolescentes, pais, adultos, famílias com autismo. Eu vou deixar vocês até fazerem as considerações, né? Alguma coisa que a gente deixou de falar, vocês podem falar também. Primeiro eu vou corrigir, né, que o guia era o veterinário Rodrigo Oliveira, que nos ajudou a falar sobre... Então, parabéns para ele, né? Isso. Sim. Hoje ele vai estar lá de novo, Vai né? estar lá de novo, nos esperando, com 22 crianças. Nossa, são muitas, né? São. E, então, parabenizar a Jane, que ela é uma mente brilhante. Eu sempre falo para ela, continua, porque tu faz a diferença. Então, a gente do lado dela... continua. Ela quer chorar? Ela tá emocionada. Você emocionou? Mas por que chora? Por que se emociona? Acho que é um trabalho assim, que emociona todo mundo. Quando eu fiquei a par do que era o projeto, Bia, a gente fica emocionado porque você vai transformar uma vida. Você vai mexer com emoções, com expectativas, com experiências de pessoas que procuram no atendimento do Te Amar uma experiência de vida melhor. Sim. Acolher os seus filhos, proporcionar o amor, o carinho que eles tanto precisam. Eu, como pai de meninas, eu penso sempre nisso. Então, imagine você que a família procura o acolhimento, Te Amar é uma referência no nosso estado para isso, e partindo desse pressuposto, o projeto vai dialogar com essas famílias que precisam desse apoio. E o Te Amar é pequeno ainda, Sim. tem muito a crescer, mas olha o tamanho do setor que vai abraçar a causa, que o nosso turismo é imenso. Então, ter isso ampliado para outras possibilidades é algo extraordinário. A gente chama no marketing de escalável, né? Uma coisa escalável que ganha grande proporção. Então, eu vejo no sentimento das meninas exatamente isso, de ampliar esse trabalho, esse cuidado, esse carinho que elas têm e fazer com que isso seja um senso comum, algo que seja do nosso cotidiano. A gente tem que se preparar para essas coisas, porque cada vez mais que a Jane estuda, ela já tem planos para mestrado, para doutorado. Eu disseminei um pouquinho isso aí na cabeça dela. A gente vai fazer esse acolhimento cada vez maior, né? Cada vez mais presente no nosso cotidiano. Vai deixar de ser uma coisa que é inédita, que é nova, para ser algo que é comum, que é cotidiano de todos nós. Que esse acolhimento ele não é feito só para criança e adolescente, né, que a gente atende. É para a família também, como um todo, porque eles precisam também desse acolhimento, desse suporte nosso como profissional. E quando a gente fala dessa questão turística, né, isso vai ajudar muito, porque não é só a criança que está saindo de casa, é a família toda, porque muitas ficam exclusas, muitas ficam fechadas. Existe ainda um preconceito muito grande. Então, assim, eu tenho conhecidos que têm filhos e que, quando descobriram, foram totalmente excluídos, até de festas de aniversário, não eram mais chamados, porque a criança tinha a crise e aí é excluída. E isso mexe muito com o sentimento, com o emocional, né, da mãe, principalmente, porque a mãe é que carrega mais o peso. E aí o projeto é para ajudar também aquela mãe a sair um pouco, porque o pai vai acompanhar, né, no decorrer do roteiro, do passeio, ela vai estar junto. Então é um momento não só para a criança, que é autista, mas também para o pai que vai estar acompanhando. Calmou? Calmei, gente. Fica se emocionando, toma água. É porque realmente é emocionante. Eu aqui já quis chorar algumas vezes aqui durante a entrevista, que eu tô segurando bem, viu? Porque eu imagino, né? Eu convivo também com pessoas autistas e isso é muito especial, né? Muito especial a gente ter esse tipo de iniciativa, esse tipo de trabalho, né? Em todo o estado de Roraima, essa transformação, essa mudança extraordinária, como o diretor tem repetido aqui também, essa palavra que acho que significa exatamente esse trabalho. Mas, mais uma vez, parabéns. Se quiser conseguir finalizar agora, Érica. Pois é, me emocionei. Porque Jane tem uma mente brilhante, né? Tem muitas ideias. E eu acho que faz uns 3 meses, a gente vai fazer uns 4 meses que a gente se conhece e parece coisas de 10 anos, parece coisas de muitos anos.
é muito intenso tudo ali. Então, a cada ideia, a cada coisa nova, a gente vai passando uma para outra. Tem a Lídia, a psicopedagoga. Então, acaba me emocionando, porque isso é positivo. E quem não convive com ela, ou quem tem um prazer de conviver com a Jane, sabe que é a mente pensando 24 horas, que a gente fala assim, para um pouco, por favor. Para. Gente, às vezes 1h da manhã eu tô mandando mensagem pra ela. Mandando áudio, treinando ou falando sobre um projeto X ou assado, que eu falo, para um pouquinho. Vamos primeiro me deixa dormir. Então, por isso eu vou investigar o TDAH. Mas assim, eu queria parabenizar. E só terminar aqui e agradecer o Bruno pela força, pelo apoio. Em nenhum momento ele negou, não, já foi, bora, vamos. E aí tá já aí. Já pensou alto e grande. Já pensou alto, deu altas ideias, aquele negócio. Logo pra quem, né? Pra Jane, então. Meu Deus. Soma duas cabeças aí. Soma duas cabeças. Então. E aqui estamos, é isso. E a gente que agradece pela oportunidade, por essa abertura, por falar sobre o projeto Turisteia. É isso mesmo. Então, assim, obrigada pela oportunidade, né? Pelo convite. Quem ainda não fez a inscrição, faça a inscrição, vai lá no site da Assembleia, clica no link, faz a inscrição, participa dessa capacitação com a gente. As empresas também que quiserem dar esse apoio nesses passeios guiados, pode nos procurar, né, nos dias da capacitação, ou chegar lá no Teamar e nos procurar. Bruno, muito obrigada pelo apoio. Isso. Muito mesmo obrigada pelo apoio. Agradeço também o apoio do Senac, né? Eles vão estar conosco durante os passeios. As empresas que já estão fechadas com a gente, temos algumas. A Caburaí Adventure é uma parceira nossa, da Ellen. A MA Eventos, Turismo das Estrelas, desculpa, MA Turismo das Estrelas, com o Marcos Azevedo também é um parceiro nosso. A empresa Adventure com Abraão também é um parceiro nosso, e a gente está fechando outras parcerias, né? E meu agradecimento especial para a deputada Ângela, que abraça essa causa e que falou, vai, faz, vamos fazer. Ela é presidente do Teamar. Ela é presidente e idealizadora. Então, assim, ela dá todo o suporte pra gente. Tudo que eu chego com ideias, ela aceita, ela acata e vamos fazer, porque ela abraça muito essa causa. Só vamos. Eu queria parabenizar as meninas pelo projeto, né, por desenvolver essa ideia e por ter motivado também todo esse setor do turismo aqui com o Bruno no estado de Roraima. E parabéns, Bruno, também, que ele é o diretor e, assim, já entrevistei o Bruno outras vezes e ele está sempre, assim, com os olhos brilhando pelo turismo, né? Ele realmente é apaixonado. E eu acredito que você se apaixonou também pelo projeto aqui, já mostrou, né, das meninas também. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns a todos vocês por essa grande iniciativa. Eu deixo você também encerrar, Bruno. Eu queria agradecer, Bia, você, a turma toda do Teamar que está aqui, a deputada Ângela, ao governador Denário também pelo apoio, por sempre acreditar também nos nossos projetos de inclusão, as propostas que nós temos, e convidar você que está nos ouvindo para participar conosco lá da capacitação. Se você conhece alguém que trabalha ou que quer trabalhar com o turismo, indique a capacitação, a gente vai ter o maior prazer em recebê-los e vai ser uma semana de muito aprendizado e de muitos novos conhecimentos. Obrigado, Bia. Depois a gente vai contar também um pouquinho de como foi, né? Mais uma vez, obrigada. Sim. Conversei aqui com o Bruno Brito, que é diretor do Departamento de Turismo, a Jane Lira, que é psicopedagoga e idealizadora também desse projeto, e a Érifica Santos, que é psicóloga. Acertei a pronúncia? Certinho. Mas muito obrigada, viu, mais uma vez, e parabéns por essa iniciativa. A gente vai encerrando mais um programa Entrevistas DPE aqui na Rádio da Defensoria. Eu te convido a acompanhar essa e outras entrevistas pela nossa rádio. Basta pesquisar tanto no Deezer, no Spotify e no YouTube por Defensoria RR. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!